Sejam todos bem-vindos novamente ao canal e vamos a mais um vídeo. Quem são os anjos presos no inferno de 2 Pedro capítulo 2 e verso 4 e Judas capítulo 1 e verso 6? Na verdade são os mesmos. Quem são esses anjos? Existe uma discordância um pouco, um questionamento acerca deste assunto, porque a Bíblia cita anjos presos e também cita demônios soltos na terra atuando. Então, quem são esses anjos, esses demônios que estão presos no inferno? Vamos ler esses dois versículos para a melhor compreensão do assunto. 2 Pedro 2, verso 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Estes anjos são os que pecaram, são os demônios hoje. Agora, Judas 1, verso 6, na verdade Judas tem apenas um capítulo mesmo. Então o correto seria dizer Judas, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou-os na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, esses anjos são demônios que estão presos no inferno. Aqui, essa escuridão e em prisão se refere ao inferno. Esse texto, na verdade, é uma pedra no caminho do Adventismo e testemunhas de Jeová, por causa do inferno. Estão presos no inferno. Isso indica que já existe inferno. Que o inferno haverá o lago de fogo após o milênio, mas não. Apocalipse 19 e verso 20, lá diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo antes do milênio. Então, o lago de fogo, se existe hoje, não sabemos. Mas o inferno existe, porque os anjos que pecaram estão presos no inferno. E o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo antes do milênio. Então, esse texto é uma pedra no sapato das testemunhas de Jeová e do Adventismo. Mas afinal, quem são estes anjos? Apocalipse 12 e verso 4, lá diz que o dragão, que é Satanás, com a sua cauda, ele levou a terça parte dos anjos, das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra. A terça parte dos anjos são os anjos que se rebelaram contra Deus, dando apoio ao diabo. Um terço. Então, a cada 2 anjos, um se rebelou contra Deus e foi lançado sobre a terra. Não existe 2 classes de demônios ou de anjos que foram expulsos. São os mesmos. Mas eles estão presos ou estão soltos? Este é o questionamento por parte de muitos. Eles estão presos ou estão soltos? Pois a Bíblia cita, principalmente nos evangelhos, a atuação de demônios, pessoas possessas, pessoas endemoniadas, ação de demônios. O próprio diabo disse, em Jó 1 e verso 6, se eu não estou enganado, Deus disse, de onde vens? E ele disse, de rodear a terra e passear por ela, de rodear a terra. 1 Pedro 5, verso 8, lá diz, para vigiar, sedes sóbrios e vigiai, porque o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Então, o diabo anda ao redor da terra. Então, indica que o diabo está na terra e demônios estão na terra. Mas então por que essas 2 passagens, estes 2 versículos cita? Diz que os anjos estão presos no inferno.
A Bíblia não diz por quê. Não diz por quê. Existem anjos presos no inferno e existem outros que estão atuando na terra livremente, mas a Bíblia não diz por quê. Existem especulações, suposições, alguns dizem que é isso ou aquilo, mas a Bíblia não afirma nada. Não dá para bater o martelo e dizer que alguns estão presos por um motivo e outros estão presos por outro motivo. Alguns até dizem que são muito fortes, por isso que estão presos. Mas o anjo caído mais forte de todos é o diabo, e o diabo foi lançado na terra. O poder do diabo é limitado, ele vai até onde Deus permite, da mesma forma os demônios. Eles vão até onde Deus permite, eles não podem exceder a limitação imposta por Deus. Veja no caso de Jó, que Deus permitiu o diabo tocá-lo até onde Deus permitiu. Ele não pôde ir além do limite. Então o diabo é limitado, ele tem poder, mas é limitado na vida de qualquer ser humano. Em Deuteronômio 29 e verso 29, lá diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as encobertas são para o nosso Deus. Isso indica o quê? Que existem na Bíblia pontos de interrogação. Nem tudo está revelado na Bíblia, e a Bíblia não tem resposta para tudo. Não tem. Tudo que é necessário para sermos salvos e tudo que é necessário para a pessoa andar na presença de Deus está revelado na Bíblia. Está completo, não falta nada. Mas existem mistérios que não são revelados na Bíblia, mas não influi quanto à salvação de ninguém. Por exemplo, existem aqueles que acreditam que Jesus voltará antes da tribulação, e existem aqueles que acreditam que Jesus voltará depois da tribulação. Mas isso em nada influi quanto à nossa salvação. Seja antes ou seja depois, em nada vai influenciar quanto à salvação de ninguém. Isso não é regra de salvação. Então existem coisas que estão encobertas na Bíblia, mas que não é regra de salvação. Em nada influi quanto à salvação. Então esse texto deixa lições, algumas lições, né? Que o inferno já existe. Veja na parábola do rico e Lázaro, que o rico morreu e foi levado ao inferno. E lá ele abriu os olhos em tormento. E isso indica que existe um lugar intermediário. Veja que os demônios estão presos no inferno, aguardando o juízo. Isso bate com a parábola do rico e Lázaro, onde o rico foi levado no Hades, que é o inferno, reservado para o juízo, e o juízo é o lago de fogo. Demônios presos no inferno, aguardando o juízo, que será o Guiena, o lago de fogo. Estão presos no Hades. Mateus 25, 41. Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno. Então, anjos presos no Hades, que é o inferno, reservados para o juízo, que é o lago de fogo, que é o Guiena, que será no juízo após o milênio. Satanás será lançado no lago de fogo após o milênio. Apocalipse 20, verso 10. Veja que Apocalipse 20, verso do 1 até o 3, me parece, que diz que o diabo, no reino milenar, ele será preso no abismo, no inferno. Isaías 14, verso 15, diz que o diabo será lançado no inferno, no mais profundo do abismo, ou seja, no mais profundo do lago de fogo. Cremos que a pior parte do inferno, do lago de fogo, será o do diabo.
o castigo do diabo será o pior de todos. Será lançado no mais profundo. Então existe distinção de lago de fogo e o inferno. Mais um aprendizado. E aqui no texto aqui de 2 Pedro 2 até o 9, lá diz que Deus livra os justos e reserva os ímpios para serem castigados no dia do juízo. No verso 9, para encerrar aqui o vídeo, lá diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Estão reservados como o rico da parábola, ainda que seja uma parábola, que não seja real, mas é uma história fictícia que retrata a realidade. Ele usou coisas reais que acontecem para ilustrar uma realidade. No capítulo 4 diz que os anjos foram presos no inferno, e a partir dali diz que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé e sua família. Também diz que Deus condenou Sodoma e Gomorra e livrou Ló. Então Deus livra os justos e reserva os ímpios no inferno para serem castigados no dia do juízo final, onde o seu destino, tanto do diabo, os demônios e todos os ímpios, será o lago de fogo. Então, de qualquer forma, fica uma lição. Embora a Bíblia não diz por que tem anjos presos e outros soltos atuando, não diz por quê. Mas extraímos várias lições desse texto. 2 Pedro 2,4 e Judas, verso 6. Extraímos mais lições ainda do que eu citei aqui, né? Mas para o vídeo não prolongar, já está bom assim. Mas, na verdade, tem mais lições acerca do inferno e acerca do castigo eterno que se pode extrair desses dois textos aqui, né? Muito amplo, muito rico em aprendizado. Então é isso aí, clique em gostei, se inscreva no canal, se não for inscrito, e até o próximo.